Sejam muito bem-vindos ao Poupar, Investir, Lucrar e eu sou o João Paulo. Há uma pergunta que aparece muitas vezes, especialmente de quem está a começar ou de quem já começou, mas sente que podia ter feito melhor. Se tivesse de começar hoje, o que é que farias diferente? É uma pergunta simples, mas a resposta não é assim tão direta. Porque quando olho para trás e vejo o caminho que fiz, há tanta coisa que podia ter feito melhor, como ser mais organizado, mais eficiente e mesmo mais estruturado. Mas há uma verdade que eu não posso ignorar. Eu não seria quem sou hoje se tivesse feito diferente. E isso é importante, porque muitas vezes romantizamos o caminho certo, não é? Como se existisse uma sequência perfeita, um plano ideal sem erros, sem qualquer desvio, mas a realidade é outra completamente diferente. A maioria das pessoas começa sem saber o que é que está a fazer. E eu não fui exceção. Quando comecei, eu nem comecei pelas bases. Não tinha fundo de emergência, nem comecei por construir uma base sólida. Eu comecei logo pela ação, pelas apostas desportivas na Betfair, em 2020 e em 2014, e quando saiu em 2015, passei para a negociação no day trading. E como seria de esperar, não correu nada bem. Porque o day trading, ele exige experiência, controle emocional, estratégia, capital, risco. E eu não tinha nada disso. Alinhado, e vieram as perdas, como seria de esperar. Mas mais do que isso, aprendi. Depois disso, fui explorando. Passei para REIT, depois peer-to-peer, depois ações, depois o swing trade, depois ETFs e só muito mais tarde é que surgiu o fundo de emergência. E ainda mais tarde, o PPR. Ou seja, fiz tudo ao contrário. E aqui entra a parte mais importante deste episódio. Se eu tivesse de começar hoje, o que é que eu faria diferente? Vou ser muito honesto com vocês. Nada. Fazia tudo igual. Porque este foi o meu caminho. Com muitos erros, com tentativas, com aprendizagens. No fundo, foi o que me fez ser o investidor que eu sou hoje. Mas lá está, se eu pudesse ajustar alguma coisa, não era o destino, de todo. Seria sim a ordem. Começava pelas bases. O fundo de emergência, porque lá está, o fundo de emergência ele não é um investimento, no fundo é uma grande estabilidade. É o que permite investir sem medo, mas era a única coisa que eu faria diferente. Depois disso, começava então a construir uma carteira de ETFs e ações, estruturado e diversificado em setores e áreas. Só depois então é que entraria em coisas mais complexas como o trading, porque lá está, o trading ele nunca pode ser um ponto de partida. Ele é uma evolução até natural. E isto é algo que eu vejo muitas vezes as pessoas a começar pelo mais complexo, onde ainda nem têm qualquer base. E isso cria uma grande frustração, porque os resultados não aparecem e quando eles não aparecem, normalmente as pessoas desmotivam e quando desmotivam, na grande maioria dos casos, desistem. Outro ponto importante, o dinheiro. Porque muitas vezes o erro ele não é técnico, ele é emocional. Investir sem bases é investir com pressão. E a pressão normalmente leva a péssimas decisões. Agora deixa-me fazer-te uma pergunta. Se hoje estivesse a começar do zero, sem experiência e sem contexto, por onde é que tu começarias? Muito provavelmente pela informação, não é? Mas não é suficiente. Também é preciso estrutura. E é por isso que muitas pessoas não têm. Porque ninguém lhes explica a ordem. Dizem-lhes investe, mas não te dizem como estruturar. E essa ordem faz toda a diferença. Agora quero deixar uma reflexão minha. Se eu tivesse feito tudo certo desde o início, muito provavelmente tinha menos erros, mas de certeza absoluta também tinha menos aprendizagem, menos consciência, menos capacidade de perceber o risco. E isso, acredito, ainda pode ser mais perigoso. Porque um investidor sem erros pode ser um investidor sem experiência. E talvez a melhor forma de terminarmos este episódio seja a dizer-te que não há um caminho perfeito. Isso não existe. Não há de todo.
mas há um caminho mais consciente. E se tu estás a começar hoje, talvez possas aproveitar isto. Não para evitares todos os erros, não, mas para evitar os desnecessários. Porque no final, isto não é sobre fazer tudo certo, é sobre continuar e de preferência tudo estruturado. Obrigado por ficares até ao final e este foi mais um episódio do Poupar, Investir, Lucrar. Se não subscreveste, não te esqueças de o fazer, porque isso ajuda muito o canal e a ti não te custa nada. Obrigado e até ao próximo episódio.